Ok, Luciana, até já. Os extraterrestres sempre inspiraram e vão continuar aí servindo de inspiração para muitas histórias de ficção, né? Vários filmes sobre o assunto, vários livros sobre o assunto. Mas não é só no cinema, principalmente, que eles aguçam a curiosidade das pessoas. Muitos cientistas e pessoas comuns do mundo inteiro dedicam-se a esses estudos, a essas investigações, a vigílias, como eles chamam, e tem vários grupos hoje no Brasil. Eu vou conversar aqui com o Chico Penteado, tudo bem, Chico? Opa, tudo bem, Claudete? Prazer te receber aqui. O Chico é ufólogo, é autor deste livro aqui, olha, Conversando com os Reptilianos. Quem são eles, Chico? Reptilianos é uma das espécies de extraterrestres que são frequentemente, assim, avistadas. Eles têm uma aparência de réptil, têm uma pele escamosa, alguns têm um focinho parecido com de lagarto, outros mais achatado. É uma das espécies extraterrestres que aparece bastante. E o livro fala sobre eles? O meu Você teve contato com eles, direto então? com eles num determinado ponto. Quando foi o seu primeiro contato com um ser extraterrestre? Não foi reptiliano, foi Grey, aqueles cinzões cabeçudos, com o olho, aquele bem famoso, né? Mais clássico, né? Que não nasceu do nada, né, gente? Que é comum, é o que mais se vê mesmo, é o mais frequente. E isso foi mais ou menos em 2006, 2007. Ah, não faz tanto tempo assim? Não, começou de uns anos pra cá. Você fazia o quê? Bom, eu sou professor de inglês, tá? Por profissão. Eu faço vigílias nos fins de semana, num grupo. Agora, mas antes, quando você viu, você estava onde? Fazendo o quê? Por todos esses anos eu fiz vigílias ufológicas. Ah, você fez sem ver? Eu comecei... são vigílias ufológicas que visam contato. Sim. Grupos que se juntam para isso. Mas às vezes não avista nada, né? Na maioria das vezes não avista nada. Muitas vezes não acontece absolutamente nada. Mas quem procura acha, você começa a ver uma luzinha, começa a ver uma coisinha. Daqui a pouco... aquilo pega fogo, porque, na verdade, quando você avista uma luzinha lá longe, você fala, essa é uma luzinha de nada. Mas quem está ali naquela luzinha, quem está ali... geralmente você não vê um disco voador, né, de metal, você vê uma luz estranha, uma bobaginha que você acha que é uma bobagem. Só que eles estão te filmando e eles vão atrás de você. Depois que eles foram atrás de você, aí é irreversível, porque eles começam a descobrir, de alguma forma, onde você mora e vão te visitar, geralmente, em casa. Aconteceu assim com você? Foi assim que aconteceu comigo. Eu estava hospedado numa casa em São Pedro e eu fui visitado... Águas de São Pedro? São Pedro, que é do lado de Águas. Tá, na cidade de São Pedro, aqui interior. Exato. E eu fui visitado de madrugada por 3 seres greys, aqueles cinzas cabeçudos, que falaram assim, isso aqui é um exame médico, né? E foi assim, vou dizer, foi bastante aterrorizante, porque eles aparecem no quarto de sopetão. Eles se aproveitam de algumas situações, por exemplo, eles pegam a pessoa dormindo... Então, mas você que queria ver tanto, ainda assim ficou na hora que vê, né? Na hora H. Ninguém está pronto para isso. E quando você falou que viu, ninguém acreditou? Bom, eu sempre falo assim, eu falo dessas coisas com quem acredita. Eu tenho meu círculo de amigos, que são uma rede de pessoas que são os believers, né? Com gente cética ou com gente de outras religiões que é contra isso, eu não falo nada. Não, eu falo, não, tudo bem, se não acredita, não tem problema. Então você vai falar com a pessoa certa, porque eu acredito. Opa, muito obrigado. Não, é verdade. Legal. Eu até falei para a produção, eu acredito, ele está vindo conversar com a pessoa certa. Porque eu já contei essa experiência aqui, nós vimos, eu trabalhava em rádio, na Rádio Capital, aqui na cidade de Sorocaba. E foi constatado depois, porque existem muitos exames, né? Sim. Existe muita ciência nisso. Você pensa que a coisa é a olho, assim, mas não é nada disso. Está mais comprovado. Então, a nossa fita do rádio, ela foi contestado. O barulho que fazia, as lanternas acendendo e os piscas do carro acendendo e apagando sozinho. Quer dizer, eu presenciei isso, então não posso duvidar de outras coisas que eu não vi, você está dizendo que viu. Como esse ser aqui, que dá origem à capa do seu livro, né? Exato. Exato. Isso foi talvez o dia mais feliz da minha vida, vai? Foi onde? Foi em São Pedro, na vigília que eu estava lá, naquele grupo que trabalha em São Pedro. Foi em agosto de 2005, estava muito gripado. Eu falei assim, eu preciso ir de qualquer jeito. Senti que tinha que ir, fui. Senti uma alegria estranha, fora de lugar para quem está gripado. Quando eu cheguei lá, quando deu 8 horas, no meio do escuro, surgiu uma luz que começou a tomar aquela forma e eu vi que parecia uma mulher. Você estava sozinho ou com mais gente? Não, eu estava com a minha amiga, a Roseli, só que ela estava de costas. E a entidade, eles falam telepaticamente. Ela falou assim, finja que não está acontecendo nada. Bata uma foto sem flash de mim. Ela permitiu. Eles nunca permitem nada. Não permite que você foi com câmera digital. Apontou para um UFO, para uma luz, apaga na hora. Eles não gostam. Mas dessa vez
sei lá porque, cargas d'água, permitiu. E que é a imagem saiu. que nós temos, inclusive, né? Que é a imagem que nós temos, que é a capa do livro. Vocês vão ver aí agora. Essa foi em São Pedro. Ela se identificou como Shem e depois fala E de onde é esse telepaticamente. ser? Arturiana. Ela se diz que ela era arturiana e que ela era especializada. A foto é bastante borrada, você vê que está numa coisa atrás. Isso aqui é um Grey, aquele é um reptiliano, outra forma de reptiliano, ilustração. A Shem, ela falou que ela era especializada em ajudar pessoas que eram reencarnações de extraterrestres a aceitar a sua condição. Ela era uma espécie de psicóloga, ela se identificou assim. Isso, claro que é uma coisa que ela manda um jato de pensamentos e você entende tudo em um segundo. É uma espécie de, a gente chama de download telepático. E nesses anos todos, você já foi abduzido? Sim. Aquele dia que os 3 Greys entraram, foi a primeira vez, foi bem físico. Eu comecei a levitar, fiquei apavorado, só que eles me sedaram. Eles têm Ele falou assim, você não está preparado, você me decepcionou. Ele falou assim, uma pessoa como você não deveria se portar assim. Eu falei assim, não, eu tô com medo, Ele falou assim, então sonha, vai. E ele me apagou. Então, ele fez o que tinha que fazer. E quem entende de abdução sabe que 99% das pessoas que foram abduzidas não sabe que foram. Porque eles têm o apagamento da memória. Então, você só lembra que você sonhou umas coisas estranhas. Tinha um bicho no meu quarto, tinha um homem estranho no meu quarto. Eu estava dirigindo e vi uma luz estranha. E por que eles fazem isso? Porque o trauma emocional seria muito grande. Na verdade, qual era o interesse em abduzir você ou outras pessoas? Bom, no caso do exame médico... Para estudar? Depende de cada caso é um caso. Tá. No meu caso, foi para preparar para um contato mais intenso. Tá. Agora, eu vou falar uma coisa pra você. Se você é em casa, não acredita, né? E você tá pensando, esse cara aí acho que bebe, hein? Nossa, esse cara aí deve ser drogado. Tá louco. Então, não, é legal. Eu acho que é importante a gente falar que... Mas eu não rasgo nota de dólar. É importante falar que ele não bebe. Não. Nunca se drogou. Não. E outra, é uma coisa que vocês fazem questão de fazer para que não exista nenhuma dúvida. Quem quiser fazer exame de sangue pode fazer. Na experiência que vocês vivem. Sim. Eu não admito pessoas bebendo ou se drogando numa vigília ufológica porque não tem credibilidade, é brincadeira. Né? Não é uma festa, não é um luau, não é para ficar namorando, não é para isso. Tá, não é para isso. Agora, Chico, existe uma época que seja melhor, cidades melhores para se avistar? Olha, eu acho que contanto que o lugar seja ermo, longe do burburinho das pessoas, porque os extraterrestres eles são seletivos, eles não querem aparecer para todo mundo. Então, por exemplo, eles vão se materializar, vão se fazer visíveis, porque eles podem se manter invisíveis pelo tempo que eles quiserem, só para um grupo muito harmônico de pessoas. Então, não adianta você fazer isso perto de cidade, onde vai perturbar a população da cidade, né? Pode ser numa cidade interior qualquer. Existem os lugares clássicos que têm fama, São Tomé das Letras, Alto Paraíso, as Chapadas. Ah, sim, já adoro. E lá se avista muito. Lá tem uma espécie de astral para isso, né? Tá. É gostoso. Eu tenho imagens de um filme, qual é? Independence Day, e tem vários, né, do cinema norte-americano, falando a respeito disso. Dos filmes que você já viu, tem algum que retrate em algum momento alguma coisa que seja semelhante ao que você, ufólogo, já viu? Todos os filmes de Hollywood, em geral, mostram os ETs malvados. Nunca me aconteceu nada. Nem o ET? O ET, o Contatos Imediatos e o Taken, do Spielberg. Também E depois existem filmes assim que são filmes de menor audiência, tipo os Intruders, que mostram assim, que se baseiam mais na ufologia mesmo, clássica, nas pesquisas do David Jacobs, dos ufólogos clássicos, científicos, né? Então, por exemplo, aí é uma coisa mais séria. Agora, esse é pura fantasia. Não existe. Aí é uma Olha, coisa. eles não precisariam de armas para acabar com a humanidade. Bastaria, eles têm técnicas mais sutis para isso, se eles quisessem. Não vou fazer. Pode acreditar. E é permitido isso? Dizer o que eles pensam, tal? Mandam mensagens? Eles mandam mensagens, muitas vezes, mensagens às vezes de cunho pessoal, às vezes de cunho para a humanidade. Evidentemente, o contatado, a pessoa que está recebendo, pode distorcer um pouco. Por isso que eu falo assim, às vezes assim, eu tenho a impressão que eles estão me dizendo isso, mas eu às vezes tenho medo até do que eu estou falando não ser um pouco da minha vontade, né? A gente tem a hipnoterapia para entrar em contato com a memória, para
entender o que o extraterrestre falou para você. Eu tenho uma hipnoterapeuta, a Cássia Faria, faz isso para mim. Ela me hipnotiza e eu volto aos momentos, ou eu recebo, eu lembro de cenas, de conversas, etc. Porque é por telepatia, você falou, É por telepatia, né? Sempre. Eles não falam, não abrem a boca para falar. Isso confunde mesmo as pessoas. Isso Tem dificulta. umas outras fotos aqui que eu vou mostrar. Eu entendi, a gente conversou um pouco, você me explicou, porque uma época eu falei sobre isso e eu, particularmente, acabei vendo coisas assim, muito estranhas, em fotos. Porque diz que toda pessoa, tudo é energia, né? Nós vivemos num mundo que é pura energia. Se você vai com uma máquina, estão acontecendo coisas estranhas na sua casa, por exemplo, ou em algum lugar do seu trabalho, ou num quarto da sua casa. Se você apagar as luzes e tirar uma foto no escuro, se tiver ali um espírito, ele vai aparecer em forma de ectoplasma. Sem dúvida. É isso? Sem dúvida. Acho que eu consegui explicar mais ou menos. É isso aí. Então, eu vi fotos realmente de coisas inexplicáveis e muita gente pelo Brasil afora acabou me mandando naquela oportunidade fotos assim incríveis, como por exemplo umas meninas, um colégio, e elas tomando sorvete ali, sei lá, na lanchonete, e atrás metade só de uma pessoa, só parecia metade, e era de um professor que havia morrido já fazia alguns anos naquela escola. E uma foto tirada mesmo, assim. Essas fotos é mais ou menos isso. O que você fez assim, aqui... por favor. Desculpa. Melhor você ir me dando. É captação de energia, isso. Isso é feito com flash e bate nas partículas de poeira, mas toma formas estranhíssimas. Por exemplo, esse aqui parece uma cabeça de um Grey. Eu não posso achar que isso... Eu não posso achar que isso não seja um acaso. É muito estranho. Essas fotos foram tiradas no escuro. Uma Cybershot normal, DSC, batendo com flash no escuro na noite. E onde saíram essas... Tá certo aqui? Essa coisa estranha. Que é isso, né? Mas não são fotos de OVNIs, veja bem, hein? Eu tô querendo dizer que são ectoplasmias ou são reflexos, coisas que eles formam com a poeira e forma isso. Tá? Aqui mais uma. Não se consegue tirar foto de OVNI em vigília, é muito difícil. Eles não deixam. Essa parece um quadrado e parece que tem alguém dentro desse quadrado, parece uma cabeça. Eu, pelo menos, vejo claramente. Nos dois olhos, não é? É bastante estranho, né? São fotos... Dá pra ver aqui, os dois olhinhos. Que eu considero de cunho paranormal. Não são os olhinhos aqui. Foto de UFO e não são fotos de objetos materializados que eu estava vendo na hora. Apenas surgiu Elas foram na tiradas câmera. em que região essas? Durante as vigílias, nas horas desocupadas, que não está acontecendo nada, eu começo a brincar com a câmera. Ô Chico, você é professor de inglês, normalmente. Essa é a sua profissão, né? Sim. Seu livro fala sobre UFOs, abdução e contato no interior de São Paulo. Para quem é o teu livro? Bom, para quem gosta do assunto, não é um livro de ufologia estritamente científica, porque ele tem a questão espiritualista, quando os reptilianos falam que eu sou reencarnação de um reptiliano e tudo mais, quer dizer, não é um livro de ufologia estritamente científica sobre análise de fotos e filmes, que é aquela ufologia clássica. Hoje em dia existem vertentes de ufologia mais espiritualistas, vamos dizer, né? Ela começa contando os meus avistamentos, que começam tímidos. Aí eu vi uma luz aqui, eu vi uma bola ali, de repente aquilo eclode nos contatos com os ETs diretamente, que começam a conversar comigo. E são 3 encontros que eu relato. Hoje em dia essa seria um pouco mais, mas na época era o que tinha em 2010. Tá, 3 encontros e... 3 ou 4, eu acho. Tá, é a Baraúna, né? É pela editora Baraúna. E tá à venda nas livrarias para quem gosta. Só na Cultura. Só na Cultura? Só na Cultura, essa exclusividade com a Baraúna. Vocês têm que pedir, e acho que não vai encontrar, vai ter que encomendar. Eles podem entregar em casa ou você busca na livraria. Tá bom. Você que gosta do assunto vai gostar de ler aqui o trabalho. Um beijo. Muito obrigado por ter vindo, prazer. viu, Chico? Para mim prazer. também foi um prazer conversar com você. Chico Penteado aqui no nosso programa, falando sobre o seu livro e sobre seus contatos imediatos. Nós vamos a um intervalo, é rapidinho, daqui a pouco eu volto, tem muito mais para você.